Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro 30 por 30. Aqui a gente fala sobre as estratégias, sobre os caminhos, sobre os métodos e meios de você sair do absoluto zero e chegar ao embelezamento do olhar 30 por 30. Isso é 30 dias de durabilidade com cílios e sobrancelhas realizado em 30 minutos. Isso mesmo. Procedimentos de alto ganho para você fazer de forma rápida e com muita durabilidade para você fidelizar cliente e estabelecer sua carreira. Então, se você é uma pessoa que está querendo migrar de carreira, está namorando esse mundo da beleza, já gosta, já se simpatiza e quer realmente sair do zero a profissão, esse é o seu lugar e esse conteúdo com certeza é para você. Se você de repente quer se especializar mais, aprender um pouco mais, ser mais ágil também, é isso aqui, feito com muito carinho para você, com experiências que eu tenho, que eu trouxe lá do campo de batalha, de vivência de quase 10 anos de carreira. E o tema de hoje é o que eu preciso na minha maleta para ser embelezadora do olhar. É bem assim, né? A gente começa a querer desenvolver uma função nova, ou entrar no mercado novo, ou fazer uma migração de carreira, e fica logo imaginando o quanto a gente vai ter que investir na nossa maleta, nos nossos materiais, quanto nós vamos ter que gastar e que equipamentos são os melhores. Aí a gente já começa a sair pesquisando um monte de lista no Google, sai perguntando para as pessoas que já atuam na área e vai montando aquela quantidade enorme de coisas que a gente precisa. Muitas vezes a gente realmente precisa e a gente realmente vai utilizar. Mas infelizmente no mercado da beleza a gente tem uma mania de adquirir coisas que a gente nunca vai usar. E o meu intuito aqui é encurtar esse seu caminho, é te ajudar para que você realmente tenha coisas que vão fazer com que você ganhe dinheiro, que vão te ajudar nesse processo de caixa, porque nem sempre a gente começa do jeito que a gente precisa, né? Do jeito que a gente quer começar. Cada uma das pessoas, eu tenho certeza que quando vai começar já idealiza logo aquele espaço maravilhoso, né, com tudo que tem direito e os equipamentos mais tops. Eu me lembro bem do meu começo, quando eu me inspirava ali na Sônia Osato e ela ainda me ensinava a fazer cílios e sobrancelhas lá em 2013, quando ela vinha lá de Ibiúna para me ensinar no Salão de São Caetano do Sul, no primeiro camarotinho que eu abri. E aí ela vinha, ela tinha várias maletas lindas, né? Ela vindo do Japão, tinha um monte de coisa importada, coisas bacanas que tinham lá no Japão. Eu ficava deslumbrada. Eu via aquilo e falava, meu Deus, eu preciso de uma necessaire dessa para eu trabalhar. E eu confesso que eu até demorei a colocar o meu pé na água, viu? Porque eu achava que eu não estava pronta, que meu equipamento não era bom o suficiente, que eu não tinha as coisas corretas e que a cliente ia ficar reparando nisso, que eu ia ser menos valorizada de repente pelo meu trabalho, porque eu não tinha nenhum espaço com tudo aquilo que eu sabia que ela atendia lá em Ibiúna, no espaço que ela tinha, e nem tinha os equipamentos necessários para isso. E a gente muitas vezes se sente pequena. Eu me senti assim. Você também deve, às vezes, passar por algumas situações desse jeito. E isso acaba, às vezes, demorando, fazendo com que a gente demore a colocar o pé na água, demore a começar a ter coragem de fazer atendimento, demore a gente ter validação até de mercado, validação para nós mesmos como profissionais, por causa de coisas que no fim das contas, não são tão importantes, porque depois com o andar da carruagem a gente percebe que o que importa mesmo para cliente é o procedimento que a gente vai entregar, é o atendimento que a gente vai dar, é o carinho e o zelo com o que a gente vai fazer cada uma dessas coisas. Que o que importa mesmo é um bom portfólio, é uma boa divulgação, é você conseguir se posicionar como uma profissional e realmente vender o seu trabalho. A gente percebe que o que importa de fato nem é a superestrutura e o super espaço, mas como você se comporta como profissional, como você zela pela sua carreira e como você trata o seu cliente. Então, eu quero trazer para você hoje a realidade de uma maleta do que você realmente precisa. O que tem que ter dentro dessa maleta de verdade, sem firula, sem invenção, sem um monte de coisas que não vão te trazer retorno, para que você possa realmente começar a trabalhar. À medida que você fizer dinheiro, você vai comprando aquilo que você sonha. Não acha que você nunca vai ter aquela maleta dos sonhos, não, porque você vai ter, mas você precisa primeiro começar a trabalhar. Vai um passo de cada vez, começa a fazer caixa, daí você vai comprar outra coisa, separa, a gente fala do montinho, montão, né? Você faz um atendimento, aí você separa um montinho e investe
e um pouco mais de equipamento. Aí o restante você usa para você, para suas coisas. Depois você pega desse montinho, você investe, mas você fez mais um procedimento que você teve mais equipamentos, mais materiais, aí você ganha um pouco mais de dinheiro, aí você aumenta um pouco esse montinho. E é esse montinho que você vai sempre reinvestindo, vira no final das contas um montão e você consegue ter aquilo que você sonhou, mas tudo leva tempo, né? É um dia atrás do outro, é consistência, é você realmente não desistir e dar um passinho de cada vez. Você nunca vai estar pronto. A sua maleta nunca vai ser a maleta dos seus sonhos de cara para você começar. Pouquíssimas pessoas conseguem começar com todas as condições do mundo. E via de regra, essas pessoas nem têm tanta persistência assim e às vezes nem têm tanto talento. Às vezes tiveram só uma facilidade por um caminho e dificuldades por outros. Então, começa do jeito que você tá. Põe o pé na água já, do jeito que você tá. Já vai se empenhando, já vai se aventurando, divulgando seu trabalho para os amigos, para a família, para as pessoas no seu trabalho atual hoje, que você vai conseguir perceber, aprender e assim, vai te trazer muita confiança. E aí é um passo de cada vez para construir a maleta e o espaço dos seus sonhos. Então vamos lá? Vamos falar dessa maletinha. Quando a gente fala de maleta de embelezador do olhar, eu quero sempre trazer para você à memória um conceito, que embelezamento do olhar é essa região aqui dos olhos. E o que engloba o embelezamento do olhar? Kênia, o que tá nesse checklist que um embelezador do olhar faz? O que vai estar no meu portfólio? Quando eu falo que eu vou fazer um embelezamento do olhar, vai estar a sobrancelha, tá? Então, designer de sobrancelha completo. As limpezas, né, que esse designer ele exige, como por exemplo a epilação egípcia, então a limpeza completa da região. O designer de sobrancelha com as suas correções, e isto é microblend, correção fio a fio, rena ou até mesmo maquiagem, a correção dessa sobrancelha como ela deve ser, né? E os cílios que você tem que fazer na sua cliente. Seja você aperfeiçoar os cílios que ela já tem, com procedimentos como o permanente de cílios, seja você fazer uma extensão de cílios, né? Você colocar uns cílios nessa cliente, seja de trufinho, de fio a fio, técnica híbrida, enfim, não vou falar sobre efeitos aqui, mas para você entender, o embelezamento do olhar, ele é esse designer de sobrancelha, ou seja, o que implica no designer, que é a epilação egípcia, mais as correções e esse designer baseado no rosto da cliente, aquilo vai ficar mais harmonioso para ela, e a extensão de cílios, que faz com que essa área fique lindíssima, maravilhosa e chame super atenção. Então, baseado nisso, a gente vai entender que a gente vai ter algumas maletas, vocês concordam comigo? Que eu vou ter alguns procedimentos, o embelezamento do olhar ele é como se fosse uma caixa, e essa caixa, ela tem alguns passos, isto é, um processo de epilação, depois um processo de designer de sobrancelha, depois um processo de correção de sobrancelha e depois de embelezamento de cílios. E aí cada uma dessas caixinhas, dessas subcaixas, elas têm os seus materiais, os seus artifícios. Kênia, eu só posso começar quando eu tiver tudo? Não, às vezes você vai começar com um procedimento específico, aí você vai ganhando dinheiro com esse procedimento, aí você vai colocando outro, e você vai ganhando dinheiro com outro. Eu vou te mostrar como eu vivi durante muito tempo, tive bastante clientela, até 2018 eu atendia direto, agenda lotada, entupida. Depois, assim, pra quem conhece a minha história, eu trabalhei muito como empresária mesmo dos meus negócios, porque eu fui de um salão a 12 salões, então chegou uma hora que eu não conseguia mais atender cliente na cadeira. Então, essa agenda entupida que eu tinha começou a ser transferida para outros profissionais que trabalhavam comigo. Mas assim, eu conto pra você aquilo que deu certo pra mim, que funcionou muito comigo ali, que aumentou muito a minha margem de ganho, a minha margem de lucro, que a cliente gostava demais, sempre gostou muito, os clientes me procuram até hoje, algumas eu ainda atendo, inclusive, porque viraram amigas, a gente cria uma afinidade muito maior, mas que elas buscam muito essa praticidade. Eu ainda escuto feedback de clientes que falam que sentem falta de sentar na cadeira e sair com tudo pronto. Então, quando eu decidi nesse processo da vida agora, fazer esse curso para vocês, trazer conteúdo para vocês, mostrar para vocês como ser uma embelezadora do olhar, é porque eu percebo a necessidade do mercado de ter alguém que realmente faça tudo aquilo que eu fazia na cadeira, que é sem a cliente sentar, ela poder fazer
o embelezamento do olhar por completo, não tem que passar na mão de um designer de sobrancelha, na mão de um micropigmentador, na mão de um embelezador, de um lash designer. Então, assim, olha essa região como um todo, porque se ela senta ali, você aplica o método que eu desenvolvi ao longo da minha caminhada, 30 minutos ela levanta com isso aqui, ó, perfeito, maravilhoso, e ela vai com certeza voltar a falar de você para as amigas, você vai fechar pacote com ela, você vai ter, assim, ela passando com você a cada 30 dias, porque dura, funciona, e ela ganha tempo, você ganha tempo, todo mundo fica feliz. Como eu sempre falo, dinheiro a gente corre atrás, trabalha, faz e acontece. Tempo todo mundo tem o mesmo. Por mais rico que você seja, ou por mais pobre que você seja, o seu dia tem 24 horas e não existe nada que você faça que vai mudar isso. E hoje, como o tempo é um recurso muito escasso, as pessoas buscam economia de tempo para tudo. Seja para realizar um procedimento para poder ganhar mais, atender mais clientes, seja uma cliente que tem agenda lotada, que às vezes trabalha fora, é mãe, tem a demanda de casa, e ela quer ficar bonita, ela quer ficar linda, ela quer se cuidar, mas ela não tem tempo de ficar 2 horas numa cadeira fazendo um design de um embelezamento do olhar, né, fazendo uns cílios, e depois ainda fazendo um design de sobrancelha em um outro lugar. Então, assim, as mulheres gostam de sentar e fazer tudo junto e tudo muito rápido, com profissionais que sabem o que estão fazendo, com zelo, com cuidado, bem feito, né? Então, eu tenho certeza que essa profissional que você está se tornando, que você está investindo para ser cada vez melhor, ela vai sendo construída dia após dia, que à medida que você vai se preparando para sempre absorver mais conteúdo aqui, é porque você quer se entregar o melhor. Então, papel e caneta na mão, vamos lá, separa sempre o seu caderno de estudo, quando você vem para buscar conteúdo aqui, sempre separa nessas partes que eu te falei, separa a epilação egípcia, o design de sobrancelhas, correções, e os cílios, e aí você deixa aí subdividido as técnicas de cílios, para que você possa sempre desenvolver seu conteúdo do jeito certinho. Eu falo que a forma com que a gente estuda diz muito também sobre a gente. Quando a gente é organizado nos nossos métodos de estudo, a gente tende a ser um profissional mais organizado também na aplicação, e tudo, gente, é método. Se você tem metodologia, se você tem passo a passo, se você tem um processo de atendimento, você sai na frente da grande maioria. Por quê? Como os profissionais da beleza tendem a ser muito criativos, eles fogem muitas vezes desses processos. E aí, quando a gente não tem processo para fazer as coisas, a gente não tem uma metodologia, um jeito de fazer, um passo a passo, a gente tende a cair no erro. Por quê? O dia a dia da gente em atendimento de salão de beleza é uma loucura. Tem dia que a agenda é muito cheia, tem dia que o nosso telefone ou algumas questões pessoais nossas acabam tomando nossa atenção e a chance de você errar é muito grande. Então, aprenda a trabalhar com método, com processos, com isso organizado, porque você vai ser blindado de problemas e de erros graves que você pode cometer num dia onde a sua atenção não está tão grande ou que a correria do salão está tomando muito da sua energia. Quando você monta tudo em processos, você consegue sempre entregar para cliente o melhor. Eu costumo brincar até, você costuma fazer o básico bem feito. E acredite, né? A gente, num mundo onde as pessoas querem inovar tanto, você entregar o básico bem feito faz toda a diferença, né? Então, entrega bem feitinho, organiza até a sua forma de estudar para que esteja tudo bem separadinho, porque eu tenho certeza que você vai ter mais sucesso nas atividades aí. Mas sem mais delongas, vamos para essa lista de materiais, essa necessaire, essa maletinha. Como eu falei para vocês, eu gosto de separar por partes assim. Por quê? Dessa forma eu consigo ter as maletas organizadas. E se eu precisar fazer um atendimento, às vezes, num outro espaço do salão ou em algum lugar que não é o procedimento completo, eu tenho como levar um material só para aquele procedimento específico. Digamos assim, um design de sobrancelha, uma correção específica, então é bem legal você ter essas maletinhas meio que organizadas por tipos de procedimentos. Até para você não sentar e não sair catando 1000 coisas de dentro da sua maleta, né? Porque assim, é muito feio, a cliente não gosta. Quando você senta para fazer um atendimento nela, você sai pegando um monte de coisa, procurando. A sensação que dá, às vezes, é que tá faltando alguma coisa, que você tá meio que em pânico procurando. Então, assim, é muito ruim. Né? Eu já vivi realidades onde eu atendia com a minha bancada toda montadinha, né? Contando assim historinha para vocês, e porque a cliente chegava na minha sala de atendimento e eu conseguia atender assim muita gente uma atrás da outra com muita facilidade,
porque estava tudo preparado, e vivi situações onde eu tinha muitos camarotes, eu tinha muitos salões em vários pontos de São Paulo, e eu tinha que ficar indo com maleta de lugar em lugar. O tempo que eu gastava para conseguir me organizar naquele ambiente, nossa, demandava uma energia muito grande, concentração da minha parte. Então, assim, você acaba entregando mais o procedimento de forma mais demorada e você gasta a sua energia naquilo que não é bom. Você tem que gastar sua energia no quê? Em criar um design maravilhoso, em preparar um map incrível para sua cliente, em entregar os cílios que ela veio buscar, em bater um papo com ela, em tomar um café com ela para fazer uma bela de uma entrevista e saber exatamente aquilo que ela sonha. Não em ficar ali preparando uma letra, tá? Então, pensa aí que a gente vai começar pela epilação egípcia, né? Eu vou começar seguindo o passo a passo do processo mesmo do que você tem que ter para cada uma dos seus procedimentos, daquele que é o procedimento que a gente começa fazendo o design mesmo, que é o da depilação egípcia. Gente, é uma linha de costura. Eu uso linha de algodão, tá? Porque eu acredito que essa linha é a linha que te deixa mais protegida de problemas que você venha a ter. Como quando você vai fazer a depilação egípcia com a linha de algodão, você corre menos riscos de alergia na pele da sua cliente. É uma linha mais fina, mais delicada. Então, ela não causa nenhum tipo de irritabilidade no rosto da sua cliente. Você consegue arrancar todas as lanugens, desde as mais fininhas. Tem lanugem, tem fio muito fino, tem pelinho muito fino, lanugenzinha muito fina no rosto, nas sobrancelhas, que a linha de pipa que as pessoas costumam usar para fazer esse tipo de depilação não retira. Tá? Então, a linha de algodão ela é a única linha que vai conseguir realmente tirar todas as lanugens do rosto da sua cliente, deixando a pele dela impecável e sem causar nenhum tipo de alergia, porque algodão é o tecido que, inclusive, vai na roupa que a gente veste, né? Então, dificilmente você vai encontrar alguém que tem alergia ao algodão, que tem irritabilidade a isso. Então, isso aqui blinda a sua carreira. Então, uma linha de algodão é super importante. Como é um material muito barato, a gente tá falando que é uma coisa que, dependendo do lugar que você tá, você compra por R$2. Até R$5. Você faz muito dinheiro com isso. Porque assim, você vai cobrar aí numa limpeza de sobrancelha com a linha de 30, 20, vou falar até 25, vai, dependendo do bairro, do lugar que você esteja, de 25 a 60, a R$70, né? Dependendo da região, até R$100. Aqui em São Paulo já cheguei a cobrar. E a gente consegue fazer com um material que você gasta menos de R$2 um retrô inteiro, assim, de linha, né? Se você comprar aquele maior ainda, ele rende mais ainda. Eu gosto desse pequenininho porque eu deixo um em cada maletinha, como eu contei pra vocês, como eu separo. E aí eu acho que é prático, você tá sempre com ele ali, você consegue fazer dinheiro. Então eu falo que isso aqui tem poder de transformar em dinheiro em alguns minutos. Por quê? Diferente de uma epilação que você vai fazer na sobrancelha ou no rosto com cera, ou com navalha, ou com outras coisas que você vai gastar muito mais material, muito mais tempo e a cliente vai ter que voltar muito mais rápido, porque vai crescer mais rápido, tem mais riscos para ela, tanto de engrossar o pelo no caso da navalha, como da cera no caso de manchar a pele, ou outros riscos que ocorrem. Com a linha, você não tem risco nenhum, você faz o procedimento em menos de 5 minutos e você com limpeza, com uma organização e ela volta daqui a 30 dias. Então, assim, é muito top. Então, a linha. Um material para você limpar o rosto. Então, assim, eu não vou nem mostrar aqui, porque os que eu tô aqui tem marcas, tem a marca e eu não vou fazer propaganda para marca nenhuma. Mas é bom você ter um esfoliante pro rosto, tá? Um soro fisiológico ou água, como você preferir. Eu gosto muito de manter água, assim, mas eu gosto muito do soro também. Porque eu acho que o soro é bem legal quando tem dias que a pele tá um pouquinho mais ressecada da cliente, você vem com o sorinho, ajuda bastante. Mas vai ter um esfoliantezinho simples, tá, gente? Assim, procura o mais neutro possível, evite muitas fragrâncias, evite muitas... tem um ativo disso, um ativo daquilo. Busca o mais simples possível, tá? Que é pra você evitar de ter dor de cabeça, pra você evitar de ter irritabilidade no rosto da sua cliente, tá? E aí uma marca que você confia, que você gosta, mas um esfoliantezinho pra você esfoliar no caso de peles muito oleosas, que às vezes tem algum pelo que tá meio encravadinho, debaixo daquela pelezinha muito fininha, que como eu já contei pra vocês aqui, se você não esfoliar um pouco antes, corre o risco de você às vezes machucar a pele da cliente na hora de retirar esse pelo. Então é legal você ter um esfoliantezinho, que nem sempre em todas as clientes você vai utilizar, tá? Mas é bom você ter sempre junto com você. A linha, água e algodão, tá? Então, algodãozinho, seja de discos, assim. Eu gosto muito desse, que ele é um disco e ele vem com tipo um paninho, tá vendo?
eu compro ele, acaba fazendo propaganda, né? Eu compro no Sam's Club, gosto bastante desse tipo de algodãozinho. Mas se você preferir comprar aquele rolo de algodão que a gente tá acostumado a comprar em salão, e você quiser você mesma cortar com quadradinhos, usei anos dessa forma, viu, gente? Fiz muito tempo isso, porque economiza muito dinheiro e vale muito a pena. Então eu sempre, nos salões, eu sempre deixava cortadinho e montava nos saquinhos de plástico, sabe? Já deixava todos cortadinhos ali quando não tinha, quando tinha um tempinho livre, eu pedia pra alguém fazer. Então sempre deixava separadinho, compensa bastante, economiza bastante dinheiro. A gente acha que não, mas o algodão é um material caro. E assim, tudo que você puder economizar, que você puder entregar o melhor para cliente, mas economizar o máximo possível no investimento, é muito bacana porque é dinheiro no seu bolso. É dinheiro que vai sobrar para você. Então compensa bastante, tá? E aí, para depilação egípcia, a gente já falou, só precisa disso. É no máximo esfoliante, uma água com algodão e a linha. Aí você já tá conseguindo bastante coisa do procedimento. Pro design de sobrancelha, o que você vai precisar? É importante você escolher as pinças que você mais usa. No mínimo 3 pinças, tá? É muito importante. Essas aqui são as 3 pinças que eu acho que são importantes, que todo mundo tem que ter, que não dá muito pra você substituir. Que uma é essa aqui, ó, que é a pinça mais retinha, tá vendo? Eu vou até tampar a marca, porque você usa a marca que você quiser aí. Essa aqui que tem uma base um pouco mais chata no final, tá vendo? E essa aqui, que tem uma pontinha. Tem gente que gosta dessa tipo agulha, bem fininha. Eu gosto bastante também. Eu tenho, inclusive, uma outra maleta que tem ela, que eu gosto bem. Que eu tenho algumas maletas, porque como às vezes eu tenho que fazer atendimento, viagem, coisas... Enfim, eu tenho alguns kitzinhos. E eu peguei uma aqui pra mostrar pra vocês, que é básico, pra não ter firula, não inventar muita moda, tá? Tesoura, tá? Uma tesourinha de corte, que é básico, que é importante. Eu sempre sugiro que você tenha algumas navalhinhas dessas assim, para algumas pessoas específicas que, assim, essa é uma navalha que você compra, inclusive, que ela é baratinha e ela é descartável. Se você quiser conseguir ter algumas delas com você, quando você vai fazer, às vezes, adolescente, que não aguenta, às vezes, a dor da puxada, e é um processo que a pessoa tá começando a construir a sobrancelha dela ainda. Eu atendia muito, assim, a mãe e a filha adolescente, que não aguentava. Então, eu sempre mantive dessas e eu dou pra própria pessoa, depois que eu termino, porque não dá pra usar outra vez. Mas caso você queira usar a navalha mesmo, aí você tem que manter sempre a gilete. Eu sempre tive problema de, por ir em outros lugares, não conseguir depois descartar essa gilete, porque você tem que descartar ela no descarpaquezinho, que é uma caixinha amarela, não sei se você conhece, que é específica de materiais cortantes. Então, essa eu gosto, porque daí eu não preciso descartar, eu dou de presente pra cliente, custa super baratinho, tá, gente? É coisa de nem R$5. Você compra numa caixinha na perfumaria, tem ela menorzinha. Essa aqui é grande, ela é mais cara, mas tem ela menorzinha assim, e ela super funciona bem pra uma pessoa, e você dá pra pessoa depois. Que ela fica, sempre que ela for ser atendida com você, ela traz pra vocês poderem utilizar, tá? E aí, eu tô aqui sem o meu paquímetro de marcação, acho que tá na minha outra maletinha, mas seria ele também, que é importante, tá? Pra você poder fazer a marcação. E um lápis. Tem gente que gosta do lápis branco, tem gente que gosta do lápis preto pra marcação. E tem quem goste de usar batom pra marcação também, batom preto. Não tem problema, o batom que você preferir pra usar de marcação, tanto faz. Ou lápis também que você quiser, não precisa ser esse lápis aqui não, tá? Que esse aqui é de micropigmentação, ele acaba sendo um lápis um pouco mais caro, porque você tem que descartar aqui, né? Não sei se você já viu, a gente descarta aqui, a gente enrola e quebra a ponta. Não precisa ser esse, se você quiser ter um lápis mesmo, marrom ou preto, desses mais baratinhos mesmo, que você consegue fazer a marcação. Não precisa de firula, gente. Isso aqui, ó, você já faz um design de sobrancelha sensacional com esses materiais. Sem problema nenhum. Kênia, e correções? Para correções eu preciso do quê? É importante você ter uma boa rena. Então, uma boa rena, e eu sempre oriento que seja uma rena castanho médio. Kênia, porque não tem que ter a de loira, a de morena. Quem faz rena comigo e sabe que eu ensino uma forma de fazer sempre com a rena castanho médio, você consegue chegar em todos os tons, porque a gente usa uma oxidante de cabelo, uma volumagem mais baixa, uma oxidante reveladora. E ela vai revelar um tom a partir do tom da sobrancelha da sua cliente. Então, a forma com que eu ensino a mistura e que você aplica, você consegue, com uma cor só, chegar em todos os tons, tanto mais escuro como mais claro, como super natural. Tem aqui alguns exemplos de trabalhos meus que você pode passar até em outros vídeos, que você vai conseguir ver como ficam super bonitos. Fica bem natural. Então eu oriento sempre uma cor só. Eu acho que mais do que isso, firula, não precisa. Dá pra ser só com isso aqui. Então, para correção, uma rena e o oxidante, uma reveladora. Você pode até pegar. Às vezes é mais barato você comprar um oxidante revelador. Um oxidante revelador de
grande de cabelo, sabe? E você vai encher no vidrinho, dá por muito tempo, caso você não queira comprar o vidrinho pequenininho, tá? E aí a gente tem o pincel, um pincelzinho de rena, que aí você pode escolher como você gosta, né? Qual o jeito que você mais gosta. Eu particularmente gosto muito desse pincel chanfrado de maquiagem mesmo, sabe? Porque eu acho que ele é bem firme e eu consigo ter bastante precisão. Então eu tenho um monte desses aqui, para ter bastante precisão na hora de aplicar a rena, que é super bacana. Haste flexível, que é o haste flexível com algodão nas extremidades, o vulgo cotonete, né? Porque a gente tem nome que é marca, né, gente? Que não é nome. Mas o algodão. Eu gosto de colocar aqui nessas caixinhas uma quantidade pequenininha, que é para poder ficar bem compacto o kit, como eu falei para vocês. Então é o próprio cílios que acabou, tá vendo? E eu coloquei aqui dentro. Gente, sem firula. É assim, material que você realmente vai precisar. O que interessa é você entregar um bom atendimento para sua cliente, você fazer um procedimento que fique realmente perfeito, né? Com o passar do tempo, se você quiser comprar uma super kit específico, um algodão XYZ, fique à vontade. Eu sempre fui muito simples, porque eu aprendi tudo com uma japa, que era mais simples ainda, né? O oriental, ele tem essa mania de fazer as coisas com muita efetividade, né? Então, assim, eu aprendi a ter maletas que tivessem essa funcionalidade até para não me perder, né? Eu aprendi bastante isso, mas aí fica a teu critério se você quiser ficar inventando moda, tranquilo. Correções, o que mais eu vou usar para correção? Eu vou usar um tebori, né? Que é o que eu uso para fazer os fios de micro correção. Então, uma canetinha de tebori, as lâminas do tebori, que você vai poder usar para fazer as correções, depende da lâmina que você usa, se você vai usar agulha de 7 pontas, de 8 pontas, de 9 pontas, mas aí é um assunto muito mais amplo, a gente entrar depois quando a gente for falar de tebori. Eu tô só falando dos materiais aqui por cima da listinha básica e eu vou deixar um PDF aqui com a lista toda desses itens, caso você queira ir acompanhando aí, botando na sua lista de desejos e comprando, ou até fazer uma análise na sua maletinha se você tá com tudo aí ou se você precisa comprar alguma coisa, né? Os pigmentos que você vai usar de micropigmentação, que aí você tem que ver os tons que você precisa, de 2 a 3, que eu não acho que precisa de mais do que isso, que são as cores básicas que a gente mistura uma com a outra e vai chegando no tom que a gente precisa. A gente fala mais sobre isso quando a gente for falar de micropigmentação mais a fundo, mas basicamente é isso, tá? Que é pra correção. Então a gente falou desses, e aí você pode ter um kitzinho de maquiagem com sombra marrom pra clientes que, tipo, não querem de jeito nenhum fazer uma correção específica naquele dia, porque às vezes ela quer só sair com design de sobrancelha, você oferece a rena, ela não quer, às vezes você oferece a micropigmentação e ela não quer, porque de repente ela quer fazer um retoque da uma design de sobrancelha mais natural e ela vai querer sair só com um pouquinho de maquiagem. Tem essas pessoas, e aí eu te indico sempre de ter aí um kitzinho de maquiagem também na mão para poder fazer o uso disso, tá? Via de regra, as clientes que acabam se conectando comigo e me chamando, sempre já já foi indicação de alguém, já viu meu trabalho em algum lugar, e sempre querem já a micro ou a rena. Eu fiquei bem conhecida por causa dessa rena super natural, como eu contei pra vocês, que é essa misturinha especial aí que fica neutra, né, que fica bem natural, que parece que não tá tudo pintado nessa rena escura. Até porque ela é super rápida, a gente aplica ela e retira em menos de 5 minutos, é bem bacana. Então, eu acabo não tendo até aqui um kitzinho de maquiagem pra te mostrar, porque se eu for te mostrar o que tem aqui, tem marca. Mas você deve ter aí uma sombra marrom, uma sombra mais neutra, sem muito brilho, que fica muito bacana de passar na sobrancelha. Eu gosto bastante também daquela diquinha do lápis de escrever. Sabe aquele lápis OB? Pra aplicar na sobrancelha quando quer só fazer o desenhozinho pra cliente poder ver. E é muito legal você ter isso, mesmo quando a cliente já não é uma cliente que vai fazer uma micro com você, porque você mostra pra ela como ficaria os fios que ela não tem, sabe? Às vezes um arco do cupido que ela não tem, às vezes um finalzinho que ela não tem. E se ela tem muito medo da rena, se você só faz isso com maquiagem ou com lápis mesmo de sobrancelha, ou até esse lápis OB, B2, né? B2, fugiu o nome do lápis. Mas esse é qual lápis que eu tô falando, né? O de escrever, gente, normal mesmo. Esse que é mais maciozinho, que é esse que a gente pede na escola. Esse aqui, ó. Pronto. Ele tava aqui. Esse lápis aqui. Porque você mostra pra cliente exatamente onde é o finalzinho,
como vai ficar, ou um começo, ou um marco do cupido, e ela de repente até fica ali atiçada de querer fazer o procedimento com você, porque ela vê que fica bonito. Tem mulheres que nunca viu como a sobrancelha poderia ficar, não tem nem ideia. Ela nasceu às vezes com uma sobrancelha falhada e nunca teve uma profissional que de repente teve o cuidado de mostrar pra ela o que poderia ser melhorado, sem querer enfiar um procedimento, né? Eu falo que é sempre legal você oferecer pra ela uma transformação, dar esse gostinho pra ela, mostrando como ficaria, é um zelo até, um cuidado, sem empurrar um procedimento. Se você tiver esse zelo, esse cuidado, mostrando pra ela como pode ficar, eu te garanto que o dia que ela quiser fazer a transformação, ela vai procurar por você, porque ela vai sentir confiança, ela vai perceber que você se importou, que você se preocupou em mostrar isso pra ela. Então isso é muito importante, tá? Então isso é bem bacana. E aí, basicamente, na maleta de correção é isso, tá, gente? E aí, o algodão, a água, que a gente sempre usa. Anestésicos para micropigmentação, tem quem use bastante. Eu, Kênia, particularmente não gosto, não acho que o Tebori machuca tanto. É muito rápido o procedimento e eu acredito que ele muda muito o tom da cicatrização da sobrancelha, do pigmento. Então, eu não faço uso de pomadas analgésicas nos meus procedimentos, tá? Quando a cliente pede muito, insiste muito, eu até uso, mas via de regra eu prefiro sem. Então fica aí a teu critério se você quer ou não, e aí o algodãozinho pra isso, tá? Então isso é o que você vai precisar para fazer o design de sobrancelha e as suas correções, tá? Agora vamos falar de cílios, que é pra gente poder fazer os cílios bem bacana. Um microporo, que é pra poder segurar aqui esse pelinho de baixo, pra você fazer o isolamento dos cílios inferiores. Tem quem goste daquele que é tipo um gelzinho, esqueci o nome dele agora, tem um nome específico. Enfim, esse, que é tipo, que ele é mais... Eu tenho até dele aqui, vou te mostrar como que ele é. Eu particularmente não curto tanto, tá? Gosto mais do microporo mesmo. Eu acho que ele super segura bem, não corre o risco de nenhum de ficar separadinho e acaba ficando, eu preferindo mais o efeito dele, tá? Um kitzinho de permanente de cílios. Antes de eu falar da aplicação de cílios, vou falar do kit de permanente. Mas será que eu vou ter um que não mostre marca? Um kitzinho de permanente, tá, gente? Você compra aí, várias marcas tem pra você fazer. Com ele você vai fazer tanto o efeito de brow lamination, da correção de sobrancelha, como você vai fazer o permanente de cílios, que é você curvar o fio natural da sua cliente. Então, o mesmo kit que você faz, o brow lamination, que é você pôr a sobrancelha da sua cliente todo pra cima e ela ficar com aquele efeito mais natural, porque você alisou ela inteira, como alisamento de sobrancelha, como permanente, virando os cílios natural da sua cliente, todos esses 3 procedimentos você faz com um kit só, tá? É o mesmo kit para as 3 coisas, tá bom? E aí, falando de cílios, você vai precisar do microporo, do tipo de pelo que você vai utilizar, se for caixinha de cílios, de tufinho, se for fio a fio, dependendo do tipo de caixinha de cílios que você vai usar. Um adesivo para cílios, uma cola para cílios, tá? A cola serve para colar, tá, gente? Então, assim, muita firula com relação à cola que as pessoas falam, inventam, às vezes não tem necessidade. Uma boa cola de cílios, que eu gosto sempre de comprar pequenininha, porque você sempre vai repondo ela, ficando sempre fresquinha, novinha, você elimina aí a chance e o risco de um procedimento não ir bem porque a cola tá velha, porque ela não tá volatilizando direito. Então, sempre compra de 3 ml, que daí você vai trocando. Cada uma semana, 2 semanas, um mês, dependendo da sua demanda aí, você vai trocando. Eu sempre comprei semanalmente a cola, porque acaba muito rápido, e eu gosto sempre dela pequenininha. Pinças para cílios, né? Então, assim, eu gosto de pinças retas para fazer cílios também. E aí, no procedimento. Mas pra quem gosta das pinças mais fininhas, é legal você ter pelo menos umas 2 pinças finas aí pra você poder fazer o procedimento. Essa pinça aqui é uma pinça que eu gosto bastante também, ela é mais curvinha, pra você poder pegar seus cílios. Uma buchinha para você lavar o olho da sua cliente, fazer uma limpeza, apesar de que eu prefiro sempre pedir para a cliente ir até o toalete e lavar o olho dela ela mesma. Eu acho que tem menos chance de irritação. Eu percebi ao longo da minha caminhada que isso economizava o tempo dela e o meu, e ela se sentia mais confortável de tirar a maquiagem dela, de limpar ela mesma, e quando ela vinha pra cadeira, eu só fazia a última higiene, mas ela já sentava, eu não ficava tirando maquiagem de cliente, não. Não aconselho você a fazer isso também, não, tá? A gente acaba, às vezes, flexionando demais, mexendo demais no olho, às vezes você faz uma irritação no olho da sua cliente, com a maquiagem que ela tava, que nem é dos cílios, o olho fica vermelho. Em contrapartida, se você der pra ela
sabonetezinho para ela ir até um toalete, ela mesma lavar, você dá uma toalhinha limpa para ela, ou um papel para ela enxugar, ela senta na sua cadeira, você faz a última higiene só para ter certeza que não ficou nenhum resíduo de maquiagem ali e já entra com a aplicação. Você tem muito mais resultado, tanto de fixação como de menos chances de irritabilidade nos olhos dela, viu? E eu vou dizer pra vocês que essa dica é uma dica de ouro, que se fosse você colocava no seu caderno aí grifado com 50 mil canetas dessas assim que marca texto. Porque se tivessem me contado isso, eu teria deixado de cometer vários erros lá do meu começo. Então, peça sempre para sua cliente higienizar os olhos dela. E quando ela perguntar, fala, se você não limpa você fala, não, mas é porque eu realmente acredito que se você limpar você mesmo, você tem um pouco mais de habilidade de saber o que tá doendo, o que não tá, e tem menos chances de irritabilidade. Se você explicar para ela, eu tenho certeza que ela vai super já confiar um pouco mais em você e ver que você sabe o que você tá fazendo. E vai ser mais fácil o procedimento para você e para ela. E você vai ganhar tempo também, tá? Então, segura aí essa dica que ela é das boas. E aí, um suportezinho pra você colocar sua cola. Que tem... Nossa, aí depende muito do que a pessoa gosta, né? Porque assim... Tem esse que eu gosto bastante, que é o mesmo que eu uso pra micropigmentação. E eu gosto de colocar uma gotinha de cola nele e usar ele, porque eu grudo ele no meu dedo e ele me dá muita agilidade. Dependendo do dia. Eu gosto de usar esse aqui também, que você põe uma gotinha de cola aqui. Às vezes quando eu tô atendendo muita gente ao mesmo... Assim, não vai ter como ficar trocando, porque é um evento, é uma situação que é muita gente. Esse aqui eu já uso um pra cada cliente, rapidão vai. Então pode ser também. E aí vai muito do teu gosto. Ou a pedra de jade, que também é super boa. Gosto, mas não uso tanto assim, porque eu acho que esse do dedinho, ele me dá mais agilidade. Eu sempre vou prezar e vou te contar aqui o que faz com que você faça mais rápido, melhor. Então, esses são os itens. Microporo, os cílios, a cola, a pinça que você precisa e um palitinho sabe esses palitinhos tipo de manicure? Pode ser também palitinho de dente para você fazer o acabamento final, de grudar as pontinhas, de fazer o entrelaçamento entre as pontas para que o cílio dure mais tempo. Isso principalmente na técnica que eu ensino, que é a técnica 30x30. Precisa desse palitinho para finalizar o processo. Como você também usa muito esse palitinho no processo de fazer a aplicação do produto de Brow Lamination e do de permanente de cílios. Então mantenha aí ou uma caixinha de palitinho de dente ou os palitinhos desses de manicure mesmo, que são super bons, que é o palito de laranja, pau de laranjeira, né, que chama? O nome certo disso, que eu tô falando aqui, o palitinho de manicure, mas eu acho que o nome certo é esse, tá? Basicamente, o que você vai utilizar para fazer os cílios é isso. Coisas que são muito bacanas para você ter, que vão agregar no seu procedimento. Esse espelhinho aqui é muito legal para você ter. Escovinhas para você poder separar os cílios da sua cliente. Gosto, são coisas que eu acho que fazem super diferença. Então, esses são os itens raiz, sabe os itens, assim, pra você ter uma maleta bem raiz, que é assim, sem muita enfeite, sem muita firula, mas que vai fazer com que você ganhe dinheiro. Com esses itens você atende qualquer cliente fazendo o procedimento de embelezamento do olhar e vai ficar maravilhoso. Então, espero que você tenha gostado dessa imersão nas maletas e na listinha do que você realmente tem que ter. Tá aqui o PDF com você precisar de todos esses detalhes, assim, por escrito. Se tiver alguma dúvida sobre algum dos itens, me manda mensagem que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Um super beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!